Fala, meus amigos ligadinhos no JMV TV. Olha só, nossa reportagem está na Câmara de Vereadores de Timbó. Aconteceu nesta segunda-feira, dia 25, a posse do mais novo vereador da história do município de Timbó. Jonathan Brian Cristofolini, com 20 anos, assume uma cadeira no Legislativo. Com o Jonathan que a gente vai conversar, a gente vai saber um pouquinho sobre o futuro político dele, o que os eleitores e nós timboenses podemos esperar do Jonathan vereador. Tudo bom? Lara, tudo ótimo, é um prazer, uma alegria muito grande estar conversando contigo, ainda mais em vista desse momento tão especial, né? A gente conseguindo ascensão ao cargo de vereador com nossos 22 anos de idade, acho que é um momento único para a história de Timbó e para nós, né, pessoal mesmo, é uma conquista que nos deixa com muita alegria e com grandes esperanças para o nosso futuro. Jonathan, sendo o vereador mais novo de Timbó, isso é algo que te deixa um pouco intimidado? Não, Lara, isso não me deixa intimidado, até mesmo porque a gente conseguiu uma bagagem atraente, né, desses últimos 6 anos que a gente trabalha na prefeitura de Timbó. O que me deixa intimidado é, às vezes, a gente ter aquela incerteza de tomar uma decisão e de à noite, quando eu vou botar a cabeça no travesseiro, ter a consciência pesada. Isso que me intimida, né, tomar uma decisão errada e que a minha consciência vai ser afetada. Porque a nossa grande questão vai ser, nosso norte de trabalho vai ser pensarmos a Timbó dos próximos 70 anos. Então a gente tem que ter essa visão e é esse ponto que eu quero levar daqui para frente. Então me intimida tomar alguma decisão que vá trazer algum malefício para a cidade. Então isso que às vezes pode me deixar, às vezes um pouco inseguro. O que a gente espera, então, de você como vereador? É um jovem que tem uma visão muito para o futuro. O que a gente pode esperar? Olha, a gente costuma olhar o futuro entendendo o passado, né? A gente tem essa pegada, até mesmo a gente vinha com atribuições nesse sentido, e a gente quer trabalhar, então, como eu falei, nesse norte, que é pensarmos a Timbó dos próximos 70 anos, e a gente gostaria de fazer isso trabalhando em cima de 4 pilares: educação, saúde, infraestrutura e cultura. Como a gente vai pensar isso daqui para frente? Né? A gente, como papel do legislativo, de propor situações, fabricar leis, né, e trabalhar em cima de pautas de interesse da comunidade, a gente tem que se fazer essa pergunta: o que hoje eu aprovo, ou eu derrubo o veto, faço algo do sentido, como que isso vai impactar daqui para frente? Né? Eu não posso ser um mandatário de uma cadeira aqui na Câmara tendo uma visão utópica. Eu tenho que fazer isso com o pé no chão. Mas, claro, a gente citou esses 4 pilares, mas a gente quer ter uma atenção, né, olhar essa questão da defesa civil. A gente não pode só nos lembrarmos dessa questão de enchentes do rio quando ele começa a entrar na casa das pessoas. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer para junto. Essa questão do meio ambiente, eu acho que é uma questão a ser abordada para o futuro. E tem um ponto que até foi na época de campanha que a gente trabalhava muito isso, que é a questão da empregabilidade dos jovens. Não é a questão, eu vejo nesse ponto, não é a questão de você dar um emprego, mas sim as condições para ele ir atrás. E como é que tu faz isso, Lara? Educação. Qualifica. Né? Então, trabalharmos, né, pensarmos uma cidade com essa questão da qualificação técnica. Então, a gente tem instituições em Timbó hoje como Senai, Senac, Sedup, que são instituições que têm uma visão voltada para essa qualificação jovem e que vem entregando grandes resultados e que a gente quer buscar alinhamento, parcerias e no que a gente puder, enquanto legislativo, ajudar. Perfeito. São esses 4 pilares, então, que você quer realmente levantar. E uma bandeira que você sempre levantou muito, principalmente no seu trabalho na prefeitura, é com relação à cultura, à história. Pretende continuar? Sim. A nossa primeira indicação agora para o mês de outubro será a indicação da construção do Marco Zero aqui em Timbó. Né, a gente está nessa semana, a gente está se atendo algumas pautas aqui da Câmara, então logo já no início de outubro a gente quer lançar essa indicação da construção do Marco Zero do município, ali na Ponte Rolando Miller, no centro. E esse trabalho que a gente vinha realizando ali com as escolas da prefeitura, a gente tem que aguardar, né, os próximos desenrolares que acontecem, para ver como é que ele fica para o futuro. Né? Então é muito precoce a gente tomar alguma medida, falar algo, mas de nossa parte é um desejo. Tem toda a questão da legalidade, que tem que ser vista, né, de como é que isso poderia ser feito, mas eu acredito que uma semente que foi muito bem plantada,
né? E eu acho que a gente conseguiu regá-la bem e que os frutos a gente vê com o passar do tempo. Mas com toda certeza é aquela questão. Por isso que eu botei a cultura já nessa primeira pauta, né? Dessa questão dos próximos 70 anos. Eu não consigo entender Timbó olhando ela para frente se eu ver ela lá de trás. A gente não caiu aqui por acaso lá. A gente é uma soma. E a gente está fazendo as próximas somas da história. Então a gente tem que ter a responsabilidade. A história é uma professora. Ela te ensina o que dá certo e o que dá errado. Perfeito. Então, Jonathan, muito do seu trabalho ali na prefeitura, você começou muito jovem, né? Ali dentro da prefeitura. Então, essa sua paixão pela prefeitura, pelo meio político, ela já vem de muito cedo, né? Sim, Lara, nosso primeiro envolvimento de família, nossa família a gente nunca teve envolvimento político, né? O primeiro envolvimento começou na época de escola. Nós tínhamos o Grêmio Estudantil ali, tive uma participação. E aí, quando eu entrei na prefeitura com 16 anos, que eu comecei como estagiário, né, a gente ficou perto desse meio e começou a pegar um apreço, né, por isso. E aí, então, o tempo foi passando, a gente começou a se engajar, e no ano do Sesc Centenário, a gente começou, então, a ter uma visão de que a política poderia ser um caminho a ser seguido. Aí, em 2020, a gente acabou encampando, né, e entrando para o Palio, que foi ali a questão das eleições de 2020, em que a gente teve a grata satisfação de alcançarmos 267 votos, uma campanha enxuta, não é por questão de ultramérito, ou para dizer que a gente quis fazer demagogia, não. Uma campanha em cima de bicicleta. Não era uma questão de se aparecer, mas era uma questão do que a gente tinha para trabalhar. E a gente fez. Na época, quem me perguntava, Jonathan, quantos votos que tu vai fazer? Eu não sei. A gente está buscando, né? E naquela época, o nosso slogan de campanha tinha sido a Timbó dos 150, pensando na Timbó dos 200, né, que era visando os próximos 50 anos de Timbó. E agora, aqui na Câmara, a gente quer para os próximos 70. Jonathan, você fala muito sobre futuro, sobre o passado. O que você espera do seu futuro na política? Olha, para mim a política ela não é um meio de vida. Para mim ela é um momento e ganhando essa oportunidade, a gente quer mostrar para a nossa cidade que não existe super-herói. Existem pessoas que com dedicação, trabalho e comprometimento fazem as coisas acontecer. E o nosso papel aqui no Legislativo vai ser trazer uma cidade, não para a minha geração, mas para as outras. Eu não posso me isolar e ter uma visão só para o agora. Então, por isso que a gente fala desse futuro. E o nosso futuro político, essa semana assumindo a casa, né, assumindo aqui os trabalhos do Legislativo, a gente tem muita coisa que a gente quer trazer, né, para a cidade, no que tange a gente botar aquela pergunta. Eu tomando essa decisão, como ela vai impactar a vida das pessoas? Também do agora, porque tem decisões que você toma que elas impactam agora. Isso tu também tem que entender. E a gente tem que olhar essa questão política. As eleições são só em 2024, tem muita água para correr por debaixo da ponte ainda. De nosso desejo, se vier a acontecer a conjuntura política, podemos, né, nos colocar à disposição do partido para concorrer, mas de início pensar em cuidar bem da cadeira e cuidar bem de Timbó. Perfeito. Então, olha só, com grande prazer, a gente conversa com o mais novo vereador, 22 anos, né? Tiveram outros 2 nomes também que assumiram, né, tão jovens. Quais foram? A gente tinha informação até então do ex-prefeito Juvencio Slon, que também assumiu com bastante jovem, do ex-vice-prefeito Newton Tylaker, né? Que também foi vereador na época do centenário, salvo engano. O vereador, na época, Juvencio, foi eleito com 23, eu tomo posse com 24, se não estou enganado, e o seu Newton com 25. Você agora com 22 assumindo, lembrando, né, que o Jonathan assume pelo Partido União Brasil. União Brasil, nós nos elegemos pela sigla do Democratas, porém com a fusão que ocorreu a nível nacional, né, isso não foi uma decisão nossa, só desceu na vertical, nós viramos União Brasil. Certo, o Jonathan foi eleito, teve 267 votos, né, pelo partido. O primeiro vereador foi o Ivonir Scherer, todo mundo sabe da situação, da renúncia tácita do Ivonir. Assumiu o primeiro suplente,
o Alfredo Postai, que é secretário de Educação. O Alfredo ficou ali alguns dias, eu acho que deu 2 ou 3 dias, né? E em seguida, Jonathan, segundo suplente, assumiu. Então, um nome forte, um nome novo, e dos seus colegas de bancada já conversou, já conhece com certeza, mas já conseguiu conversar com eles? Ainda a gente não conseguiu sentar e alinharmos as situações ainda, mas é um desejo, né? A gente quer conversar, ver como é que está o andamento das matérias. Isso é uma preocupação minha para essa primeira semana, essa segunda semana já de mandato, se alinhar das matérias em pauta, tanto nas comissões, quanto o que vai entrar em plenário, o que está vindo para estudo, né? Mas é um desejo sentar e conversar com todo mundo, porque eu acho que assim, a plaquinha de partido tem que ficar só ali. Porque eu acho que, até como dizia o ex-prefeito Valdir Ladolf, o partido dele tinha 5 letras, TIMBO. É nisso que a gente tem que pensar. É naquele brasão que está escrito 25 de março de 1934. Perfeito, então. Jonathan, muito obrigada. Lara, muito obrigado. A gente fica sempre à disposição e é uma honra conversar com você e os amigos do Jornal do Médio Vale. A nossa entrevista com Jonathan Bray Cristofolini, ele que é o vereador mais novo do município de Timbó. E para você que está ligadinho nas redes sociais do Jornal do Médio Vale, curta e compartilhe também as nossas redes sociais e acesse www.jornaldomediovale.com.br.